Olá, cursistas da pós-graduação em docência do IFMG Campus Arcos. Meu nome é Cláudia Rossi, sou técnica servidora aqui desse campus e estou aqui como professora conteudista e formadora da disciplina Educação Especial e Inclusiva, que faz parte da matriz deste curso. Sou também tutora em diversas disciplinas do mesmo. Sou pedagoga, tenho formação em psicopedagogia, mestre em educação, muitos anos na educação presencial, mais de 30 anos, e há 10 anos na educação à distância. Então é um prazer participar deste trabalho, da pós-graduação à distância aqui do campus Arcos e IFMG, porque são coisas que eu acredito, Acredito em educação sempre. Por isso que eu tenho experiência em diferentes etapas, diferentes modalidades, diferentes níveis, porque sempre sou guerreira, sempre sou aquela que acredita que a educação pode transformar toda uma sociedade e pode fazer com que a vida de tudo e de todos seja melhor. Então falando da nossa disciplina, Educação Especial e Inclusiva, nessa fala minha aqui, nesse vídeo, eu não vou adentrar em conceitos, em explicitar conteúdo que já está na apostila. Vocês vão ver que a apostila ela tem uma linguagem bem didática, ela tem um cunho pedagógico, então ela é muito tranquila de leitura. Não tem conceitos que precisam ser mais esclarecidos, porque está tudo muito claro, pensando que educação especial inclusiva, a gente já está tratando dela há muitos anos. Lá nesse trabalho que a gente vai desenvolver nessa disciplina, a gente aborda um pouco da história da educação inclusiva no mundo e no Brasil, que não é uma história linear, uma história tranquila, uma história progressiva, não. É uma história de avanços e retrocessos. É uma história que não tem ponto final, como tudo em educação. A gente está em construção todos os dias, essa questão da educação inclusiva, principalmente no Brasil. Então a gente tem lá na apostila, eu trago um pouco do histórico, de como as primeiras escolas no mundo, depois as primeiras escolas no Brasil, retratando assim sempre a intenção de alguns de incluir, de alguns que foram diferentes, que foram especiais nesse mundo e fizeram a diferença na vida de muita gente, possibilitando escolas especiais, escolas que buscavam a inclusão de uma forma ou de outra. A gente vai ver também a legislação, o histórico da legislação, as conquistas no âmbito das políticas educacionais, no âmbito da construção desses regulamentos, das legislações, da política que preserva, que cuida, que trata da educação especial inclusiva com seus deveres e com seus direitos. A gente vai ver também lá a questão de como tem sido a política, a referência do atendimento educacional especializado, quais são as normas, o que é atendimento educacional especializado, quem pode receber esse tipo de atendimento, quais são as atribuições da responsável pelo AE, pelo atendimento. Então, todas essas questões que tratando da educação especial e inclusiva, a gente trata na primeira e segunda unidade de uma forma que a gente conheça um pouco de como tem sido construída
o processo de inclusão das pessoas com deficiências na escola regular e como tem sido o trabalho da educação especial, tanto no âmbito da escola especial como no âmbito da escola regular. Mas aí a gente vai tratar também da inclusão não só da pessoa com deficiência. A gente vai tratar de diversos tipos de outras inclusões, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje, sempre teve, na verdade, não é hoje, né? Sempre teve, mas hoje a gente tem um olhar mais diferenciado, políticas mais diferenciadas, a gente conversa mais sobre as propostas de trabalho diferenciadas com aqueles grupos que a gente chama, né? Na verdade nem são, mas a gente chama de minoria, e que tem pesquisas, tem trabalhos buscando como melhorar, vamos dizer assim, como promover, vamos melhorar, vamos falar desse tom, a igualdade no âmbito educacional. Então, a mesma educação que é oferecida para uma classe econômica, uma classe social, como ela pode ser oferecida para outra, né? Para outra classe. Então, a gente vai ver os trabalhos com indígenas, né? Com quilombolas, a questão da educação do campo, a questão do gênero, né? A educação voltada para esse trabalho com o gênero. Nós vamos ver diferentes tipos de inclusão. A educação do adulto, né? Da EJA. Então, a gente, quando trata de educação inclusiva, a gente olha e só lembra da inclusão da pessoa com deficiência na escola regular. Mas não, ela é muito mais ampla do que isso. E é toda essa discussão que a gente apresenta, que eu apresento lá na apostila. Por isso que eu não vou entrar nos conteúdos, nos conceitos de lá. O motivo dessa fala minha, eu vim trazer para vocês, é uma reflexão, né? É uma reflexão do que é incluir. Porque a gente vai ver lá, vocês vão perceber lá na apostila, quando fala do histórico, da legislação, sempre teve um trabalho de integração, né? E de inclusão. Então, tem um sentido que muitas vezes a gente acha que está acontecendo a inclusão e, na verdade, está acontecendo a integração. Então, a gente tem que ver lá quais são os conceitos dos dois. O que é integrar? O que é incluir? Tem jeito de fazer os dois? Tem jeito de só incluir, só integrar? A gente tem que entender o que esses dois são, né? Esses dois conceitos básicos para a gente entender esse processo de inclusão. Como experiência, né, de vida, porque quando a gente fala de inclusão, a gente acha que inclusão é um assunto novo, que é novidade, que todo mundo está fazendo essa proposta, mas que ninguém sabe o que é, e que a gente não tem condições de trabalho. E vem assim um monte de polêmicas com relação a esse trabalho, né? Eu sei que são polêmicas mesmo, mas que a gente tem que discutir, tem que conversar. Não pode deixar de ver esse lado por rejeição, por achar difícil, por achar impossível antes de testar. Eu tenho, né, como experiência de vida, no primeiro ano que eu trabalhei na educação, era uma escolinha particular de educação infantil. Primeiro ano que eu trabalhando, eu estava terminando magistério ainda, tinha 17 anos e pouco, entrando para o curso de pedagogia. Eu tive um aluno autista, e autista severo. Só que naquela época eu não sabia que era autismo, ninguém discutia, né? Nem vou falar quantos anos atrás. Ninguém discutia, ninguém falava sobre isso. E o que acontece? A gente incluiu. Ninguém falava inclusão, ninguém sabia o que era autismo.
mas a gente, de uma certa forma, incluiu. Cláudio, mas aquilo não era inclusão, aquilo era integração, era pôr o menino dentro da escola, porque não tinha adaptação curricular, não tinha acessibilidade, não tinha tempo diferenciado, mas o que a gente tinha era aquele saber de que ele tinha o direito de estar ali, né? E desenvolvíamos um trabalho excelente com a família. Nós não tínhamos psicólogo, psicopedagogo, né, na época, né, que é extremamente importante uma equipe disciplinar, interdisciplinar na escola para favorecimento da inclusão, mas na época a gente não tinha, o que a gente tinha na época era a direção, a supervisão e os docentes na sala de aula. Então a gente contava com a família, com todas as informações que a família trazia dos médicos, e a gente acolhia, a gente adaptava, a gente amava, a gente cuidava. Muitos anos a seguir, eu não sabia quais as características daquele aluno. Só mais tarde, né, a partir dos anos 2000 e tal, a gente, 90 e poucos, 2000, que a gente foi aprofundando nas características, né, dos autistas e de seus diversos, os mais severos, os mais leves e assim por diante. Também, na primeira experiência com os anos iniciais, no primeiro ano da educação básica, eu tinha uma das alunas, que ela já tinha 10 anos e ela não alfabetizava, não aprendia a ler, não aprendia, né? A famosa dislexia. Mas junto com isso ela tinha outros problemas emocionais e mentais. Não gostava de higiene pessoal, desrespeitava todo mundo. Aí vem a falta de limites. Não, só quem conhecia a família, a menina na época sabia as suas necessidades especiais, né? Quem era essa menina? Qual o contexto dessa menina? De onde ela veio? Por que ela agia dessa forma, né? E na época também a gente não estudava dislexia, não estudava esses transtornos, essas tantas necessidades especiais que causavam, né? Que provocavam essa criança a agir desse jeito. Então, o que a gente fazia? Enquanto a gente trabalhava com cartilha na época, com ela ficava ao meu lado, passando, pegando a mão dela, adaptando o material para ela, conversando com ela, indo visitar ela na casa dela. Então, são coisas, assim, que são possíveis. A gente não precisa de ter tanta armadura, tanta ferramenta para poder entender que inclusão é um ato de amor. Inclusão é um ato de respeito. Hoje, eu acho que eu sou, né, vamos dizer assim, a pessoa que teve a oportunidade de viver uma inclusão no tempo que a gente nem falava dessas questões na escola. A gente não tratava, mas a gente incluía e integrava, mais integrava do que incluía, mas a gente buscava fazer o diferente. Então é nesse sentido que eu venho tratar essa disciplina, né? Não adianta falar assim, olha, dislexia é isso, o AEE, o responsável pelo atendimento educacional especial, tem que fazer isso, o professor só pode agir dessa maneira, quem tem síndrome de tal coisa age desse jeito. Não tem regra para isso, não tem. A gente tem alguns padrões de conduta, alguns padrões que regulam, né, determinados tipos de transtornos, de síndromes ou de condutas docentes, mas não tem uma receita pronta, né? E o respeito à inclusão, como eu falei antes, é muito mais do que aquilo que é visível. Então, assim, não é fácil, mas é mais possível uma inclusão de uma pessoa com deficiência visual, porque remete, assim, à estrutura física, à estrutura de adaptação de material, né, para leitura, acessibilidade e tal, do que tratar a inclusão, por exemplo, de uma pessoa com
transtorno mental psiquiátrico ou de neurodesenvolvimento, né? Que até que descobre o que impede ela de progredir, de aprender, de relacionar, é um caminho mais demorado. E sem falar também que inclusão é quebra de preconceitos, quebra de barreiras. Então tem gente que fala assim, não, eu respeito a inclusão, lá na minha escola consegue inclusão. Lá na minha escola a gente é adepto da inclusão, tudo bem. Aí, quando chega em casa, às vezes vai conversar com a vizinha, fala assim, ah, a minha ajudante, a minha empregada doméstica, a minha faxineira, tá querendo fazer faculdade? Tem base para um negócio desse? Tá vendo? Questão de inclusão, quer dizer, uns podem, outros não podem, né? Ou então aquela questão, olha, não anda a gente com os filhos, né? Nem conhece, nem sabe, nem... Ah, você viu você passeando com aquele rapaz? Você viu o tanto de tatuagem que ele tem? Piercing, não sei o que lá, será que ele é boa companhia? Uma coisa é o zelo pelas amizades que estão sendo desenvolvidas. Outra coisa é o preconceito por causa de estigmas, né? Por causa de uma visão da sociedade do que é normal e do que não é normal. Esses discursos são terríveis. Quantas vezes na sala de professor a gente está discutindo, né, um determinado assunto, de um comportamento, aí a pessoa fala assim, quem é o aluno, gente? Aí o outro professor fala, aquele gordo que só sabe comer, que senta lá na terceira fila, não sei o quê. Então, olha para você ver, tanto de preconceitos, tanto de discursos que a gente tem, que são desfavoráveis à inclusão, que inclusão nada mais é do que respeito, nada mais é do que entender que existem diferenças, mas as diferenças estão aí para se complementarem, para um fazer com que o outro seja melhor a cada dia. Não é a gente achar que porque eu sou professor, eu trabalhando a inclusão, eu vou fazer a vida melhor para o meu aluno. Essa proposta, ela é autoritária. A proposta que a gente faz é, eu como professor, eu promovendo a inclusão, eu trabalhando com esse aluno, seja deficiente, seja negro, quilombola, seja indígena, seja adulto, seja do campo, seja o que for, seja depressivo, seja gordo, seja o que for, né? Seja mulher, seja homem, seja o que for, seja travesti, seja o que for. Este ser, ele está me complementando. Ele está fazendo com que eu seja melhor cada dia. Então, é uma troca. Não existem saberes maiores que os outros, existem quantidade de informações que a gente vai adquirindo com os nossos estudos, com as nossas experiências. Mas existem saberes diferenciados onde sempre um pode aprender com o outro. E uma questão também muito séria da inclusão é que a gente tem que pensar que até que ponto nós somos perfeitos, nós somos normais, né? Não existe ninguém normal, não existe ninguém sem deficiência. Cada um é deficiente em alguma área, em algum ponto da sua vida. Isso emocional, mentalmente, e sem falar fisicamente. Até 2013, eu era a pessoa que fazia caminhada, corrida, e tinha uma vida extremamente normal, fisicamente falando. De repente, quebrei o pé numa pescada, fiz 4 cirurgias, hoje eu me considero uma pessoa com deficiência de locomoção, sinto muitas dores, não posso usar sapatos de salto alto. Tem várias coisas que me impedem por causa dessa necessidade do meu tornozelo, dessa deficiência do meu tornozelo por causa desse acidente. Então, tornei-me uma pessoa com algumas necessidades especiais. Então, esse entendimento do que a gente pode fazer, das nossas limitações, das nossas habilidades, para poder caminhar no sentido de fazer o outro melhor,
sabendo que eu não sou perfeita, que eu tenho que entender quais são as minhas limitações, as minhas deficiências, aquilo que eu tenho hoje de normal, vamos dizer assim, amanhã pode ser que não seja mais. Aí serei eu que precisarei de ser incluída, eu que precisarei de ser mais respeitada. Então, essa habilidade de empatia, né, de entender o outro, é que promove a inclusão. Nada mais que disso. A gente pode ter um prédio com toda a infraestrutura, rampa, barra, elevadores, placas de braille, em braille para todo lado, piso tátil, termos psicopedagogo, intérprete de Libras, todo favorecimento. Se aquele que age direto com a pessoa não tiver empatia, não entender o seu papel de construção naquele processo que é de feedback e que é de eu aprendo com o outro aprende comigo, a inclusão não acontece. Não que não sejam necessários todos esses instrumentos, tanto físicos como humanos. Não quero dizer que acessibilidade nas suas formas físicas, equipe interdisciplinar, né, todo um aparato é extremamente importante, tanto que eu trato disso na apostila. Mas o meu momento aqui é trazer reflexão. O que é inclusão para mim? O que é incluir? O que é incluir na escola, na família, na sociedade, principalmente nesse mundo tão técnico, tão material que a gente vive. É esse a minha fala, meu ponto de reflexão, né, para partida do trabalho que vocês vão fazer, que é de leitura, né, de interpretação, de participação nos fóruns, de postar as atividades avaliativas, produzir. Então, é este o trabalho que a gente vai fazer durante essa disciplina. E a minha cooperação nesse trabalho com esse vídeo é trazer a reflexão de que inclusão é possível a partir do momento que você ama, né? A partir do momento que você vê que com a educação todo um mundo pode ser melhor. Obrigada, bom trabalho para todos.